Pronto, estamos a fazer o estudo do livro Nosso Lar. Hoje cabe-me a mim fazer a apresentação do livro 4. Eu irei lê-lo, vocês podem acompanhar a leitura pela projeção. No fim farei um pequeno comentário ao capítulo. O livro Nosso Lar é um dos muitos livros psicografados pelo grande médium Chico Xavier. A psicografia foi feita por ele, mas através do espírito André Luiz. É considerado um clássico da literatura espírita, sobretudo brasileira. É um romance que nos relata os primeiros anos do médico André Luiz, após o seu desencarne na colónia espírita Nosso Lar. Coloca-nos questões acerca do sentido do trabalho justo e dignificante e da lei causa e efeito, a que todos nós estamos sujeitos. Este livro já deu origem a duas versões de uma novela brasileira chamada A Viagem. Atualmente já se venderam perto de 3 milhões de exemplares. Chico Xavier doou os direitos de autor do livro à Federação Espírita Brasileira. Pronto, então vamos à leitura. O médico espiritual, no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração, claridade reconfortante, atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, que este ponto sombrio era a tristeza, a saudade do lar, o apego à família que ficaria distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não consegui e concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colónia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionómicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente. Sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que circular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Aqui nas sombras foi o tempo que ele esteve no umbral. Ele esteve 8 anos no umbral. Após esses 8 anos, Clarencio foi lá resgatá-lo por intercessão da sua mãe. A mãe de André Luiz não se encontra na colónia espiritual Nosso Lar, está numa esfera superior. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, depois de receber tanta coisa boa, quando ele é levado para a oração coletiva, isto fala no capítulo 3, não cala a incriminação. Começa ele a refilar. Creio que haja engano, asseverei melindrado, meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ora, isto nós, quando desencarnamos, vai tudo registado no nosso perispírito. Por isso é que lá em cima não adianta escondermos nada. Está tudo registado. O nosso perispírito funciona
como o disco duro de um computador. Tudo lá fica registado, nós podemos tentar esquecer, mas esse disco duro, o perispírito, lá em cima vai nos denunciar. Portanto, não adianta escondermos nada. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ora, fraternidade, ele devia ser fraterno com os outros, se calhar não era. Portanto, tudo isto causa energias más para nós, o sermos revoltados, ou não temos calma, ou andarmos sempre irritados, tudo isto é prejudicial para o nosso organismo. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, reparem como ele era cá na Terra, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Estando na mesma faixa vibracional, não precisamos sequer de os ouvir, basta eles estarem a pensar mal e nós captamos tudo. E isso é prejuízo para nós. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçados patrimónios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância, devorou-lhe a sífilis e energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas, na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como factos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenómenos naturais. Deparava-se, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam umas fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem, talvez que, visitado por figuras diabólicas, a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha, e chorei. Rosto entre mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia, agora, uma realidade torturante.
Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no meu leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: "Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicídio inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça no seu colo paternal e chorei longamente." Ora bem, nós podemos concluir aqui deste capítulo que a causa que levou André a cometer tal auto involuntariamente, não voluntariamente, foi a imprevidência. Ora, ele foi imprevidente e esta imprevidência nasce na ignorância humana, que, na maioria das vezes, traz-nos danos irreparáveis. Quando os queremos reparar, já vamos tarde. Têm como origem nossos vícios, paixões, desatinos, cultivados através do nosso corpo carnal, quando estamos aqui encarnados. Como exemplo, poderíamos citar nos nossos dias atuais a banalização da cultura do sexo e do corpo, levados aos limites mais baixos da moral humana, promiscuidades, o uso de drogas, quer lícitas, quer ilícitas, apesar de frequentes campanhas de governos que têm feito e tem-se gasto muito dinheiro nestas campanhas, sobretudo contra as drogas, mas as pessoas não fazem quando se lembram, já é tarde. E depois estas moléstias, além de condenarem o corpo físico, agregam também muitas negatividades ao corpo espiritual. E tudo isto fica registado no nosso perispírito. Permitimos o nosso envolvimento em grupos de baixíssima vibração moral. E acabamos, se não tivermos equilíbrio, perdendo o domínio de nós mesmos. Na maior parte do quadro destas doenças, que estão ocultas condições que refletem um estado mental ou emocional em completa desarmonia. Produzimos com nossos próprios conflitos internos, o egoísmo, a mentira, o orgulho e, sobretudo, frustrações, quando não conseguimos administrar estes conflitos. Estas adversidades tornam-se feridas que, aos poucos, corroem o nosso perispírito, carregando de energias negativas. Isto bloqueia-nos o fluxo de energia e surgem os nódulos que trazem a dor. E aí pensamos, tem alguma coisa de errada connosco. Portanto, nós chegamos à conclusão que o André Luís depois cai na realidade, sente-se decepcionado e percebe realmente que havia tido este comportamento na sua última encarnação. Portanto, foi informado que foi um suicida inconsciente, com milhões que se ausentam da Terra, como diz na última parte da leitura. Chora lamentando-se e Clarencio o consola. Eu vou-vos referir quem é Clarencio. Clarencio é uma das personagens principais do livro, é um dos ministros da colónia, foi quem o foi resgatar. E perante este, eu concluí isto muito breve, perante este choro do André Luís, quando nós chegamos lá acima, nós dizemos uma frase muito, subejamente muito conhecida, que é: "Ai, se eu soubesse", quando lá chegamos acima. Também, depois, sobre este tema, no Livro dos Espíritos, eles fazem-nos uma pergunta, na pergunta 952,
O homem que parece como vítima do abuso de paixões e que sabe que estas abreviarão o seu fim, mas que não consegue a elas resistir, pois o hábito as transformou em necessidades físicas, é um suicida moral? A pergunta e a resposta dos espíritos é esta. É duplamente culpado por isto. Nele há a bestialidade e a falta de coragem, além do esquecimento de Deus. Resposta dos espíritos à pergunta 952, quando Allan Kardec fez esta pergunta aos espíritos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo está um texto que eu vou ler rapidamente sobre a cólera. O homem colérico revolta-se contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados. Se pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se acharia ridículo. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve e que lhe altera a saúde, comprometendo a própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. A cólera torna infelizes todos os que o cercam. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Pensemos nisto. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos e obrigado por terem escutado.